Hey there, how are you? Bom, pessoal, para terminar o verbo to be, o básico do verbo to be, a gente vai ver agora outras perguntas que a gente pode fazer usando as question words, ok? Então, só lembrando que o verbo to be, a gente viu a afirmativa, a negativa e a gente viu a pergunta, mas a pergunta de sim ou não. Então, a gente fala que é uma pergunta de sim ou não porque a gente espera sim ou não. Aqui eu escrevi as respostas, certo? Afirmativas e negativas. E a gente só tem que prestar atenção o que é a pergunta, por exemplo. Se eu perguntar, eu sou professora? Eu respondo, sim, eu sou, ou não, eu não sou. Você é americano? Como eu tô perguntando diretamente pra você, você vai falar, sim, eu sou, ou não, eu não sou. Então, por isso que aqui a gente não repete a pessoa, tá? Então, a gente precisa interpretar também. Ok. Agora, quais são as question words? As question words são as perguntas, as palavrinhas de pergunta, ok? Então, vamos lá. Aqui, question words. Você já viu elas, com certeza. E a gente vai cada vez mais saber como usar elas. Então, as question words são, por exemplo, why, por quê, how, como, what, que, where, when, etc, etc, ok? Então, se eu quiser saber, por exemplo, por que ele está feliz? Vamos lá. Eu escrevo why. E continuo, ok? Por que ele está feliz, tá? Então, a gente vai colocar agora as question words lá no começo da pergunta, ok? Por que ele está feliz? Por que vocês estão cansados? Então, agora, quando a gente usa as question words, essas palavras de pergunta, nós queremos mais informações. A gente quer saber mais sobre você, sobre tal assunto, sobre tal acontecimento, etc. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver aqui com os mesmos exemplos, ok? Eu acho que só vai dar com porquê, né? Por exemplo, por que eles estão cansados? Por que nós estamos felizes hoje? Por que ele é meu amigo? Ok? Então, a gente vai começar a pergunta com a question word, ok? Então, vamos lá. Uma segunda question. Então, a pergunta com mais informação. Yes? Como que eu posso escrever assim? Pergunta curta e pergunta longuinha, pergunta maior, certo? Então, qual que vai ser a ordem? A gente vai começar com a question word. Daí, o verbo to be. Daí, a pessoa. E daí, o complemento. Daí, veja que é a mesma ordem, certo? A gente só colocou a question word aqui na frente. Então, por que? Verbo to be is. Pessoa. E complemento, informação, happy. Por que ele tá feliz? Veja que quando eu pergunto por quê, como, quando, onde, eu quero mais informação, quero saber mais sobre o motivo dele estar feliz. Por que ele tá feliz? Por que eles estão cansados? O que eles fizeram? Ok? Então, essas são as question words, as palavras de pergunta. E essa é a ordem com o verbo to be. Então, por que ele está feliz? O que eu gosto de falar com meus alunos. Sempre responda, sempre dê motivos, explique por quê, certo? Por que ele está feliz? Ele está feliz hoje porque vai ter jogo, vai ter uma festa à noite.
Então, ao invés de você responder, ele está feliz porque tem futebol. Sempre complemente. Ele está feliz hoje porque vai ter futebol à noite, é o time favorito dele. E ele vai lá pro estádio com os amigos e depois vão comer uma pizza. Então, veja que é uma resposta simples, porque hoje tem jogo, mas eu complementei mais, porque é assim que a gente fala em português também. A gente sempre explica um pouquinho mais, certo? Então, tente sempre explicar, escrever mais. Assim a gente ganha confiança, assim a gente entende mais o inglês, a estrutura, etc. Tá, só antes da gente finalizar, só para você ver que você já sabe as question words. Algumas perguntas que você já escutou. How are you? E que tem o verbo to be também, né? Como você está? Olha aqui. Question word, verbo to be, pessoa. What is your name? Qual é? Então, question word, verbo to be, sujeito, pessoa. Porque ele está feliz. Certo? Onde é? Where is your house? Onde é a sua casa? When is your birthday? Olha aqui. Question word começando, daí o verbo to be, daí o complemento ou a pessoa, certo? Então, pessoal, esse foi o último vídeo sobre o verbo to be. Na verdade, a gente vai ter mais um vídeo sobre exercícios, com exercícios do verbo to be. Vai ser bem tranquilo. Vão ter algumas frases, algumas atividades, você vai pausar e escrever. Então, preste atenção que a gente vai já divulgar esse vídeo com atividades, beleza? Então, é isso, pessoal. Agora, essa é a forma de fazer perguntas com question word. Estude bem, estude o verbo to be, as pessoas, a ordem, que já é um grande, grande passo, pessoal. Alright? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Veja os links que a gente colocou embaixo do vídeo, alguns links lá na bio, ok? And get on board. Atlas. See ya! Bye, bye!